Abençoados eventos de mulheres empreendedoras que nos permitem conhecer novas pessoas, estabelecer novas conexões. Foi assim que eu conheci essa mulher maravilhosa e nós temos algumas coisas em comum que eu já descobri, vou dividir com vocês, mas durante a entrevista a gente vai conhecer mais elos entre nós. Ela é uma mulher linda também, essa é uma característica de muitas mulheres que eu convido para esse programa. Ela é uma mulher da comunicação e ela tem um tom de voz. E sabe o que ela é? É a primeira apresentadora que eu entrevisto e essa é uma apresentadora profissional. Depois, vocês precisam me ajudar e vocês precisam torcer por mim para que eu me saia bem nessa entrevista com uma profissional da área da comunicação. Você tá linda, maravilhosa. Tô indo bem? Você tá indo bem, que eu tô acompanhando. Você tá perfeita. Pronto, depois ela vai dar dicas de comunicação. Gente, tô muito feliz em ter conhecido essa mulher maravilhosa, que tem uma história com a comunicação. Esse é um dos primeiros elos que nos ligam, né? Essa arte de falar, que a gente gosta, né? Que encanta e que deixa a gente assim tão satisfeita. Ela não é uma mulher só da comunicação, ela vai contar pra gente muito dessa história. Por onde a gente vai começar, Rê? Vamos começar da tua trajetória. De onde começou essa Renata que se desenvolve na comunicação? Desde pequenininha, Rê? Desde pequena, mas eu era muito tímida, tá? Eu tinha um desejo muito grande de ser a Simone, do Balão Mágico. Eu queria ser como ela, eu queria apresentar um programa infantil como ela. Foi assim que eu comecei a me apaixonar pelo mundo da comunicação. E aí eu me lembro que a minha mãe e meu pai trabalhavam fora e eu ficava em casa trancada. O portão era de grade. E o meu pai, ele tinha uma sanfona e ele tinha uma caixa de som, que eu arrastava essa caixa para o alpendre, pegava um microfone, eu fazia cartinhas de jornal para poder jogar para cima, que meu sonho era jogar aquelas cartas para cima. Tipo Xuxa? Tipo Xuxa, joga para cima, era algo assim que eu vibrava quando eu via. E aí, pela caixa do microfone, eu convidava todos os meus vizinhos para ir me assistir. Você do portão para dentro? Do portão para dentro. E os vizinhos do portão para fora. Exatamente. Então sentava um monte de criança na calçada. Eu ia perguntar se tinha plateia. Tinha plateia. Sentava um monte de criança na calçada e eu ficava fingindo que eu sorteava, eu cantava, colocava uma música do Balão Mágico e imitava. Assim começou o meu amor pela comunicação. E meu pai tinha uma câmera, na época, uma filmadora. E ele fazia tudo, assim, a gente ia pra família, pra avó, pra tia, pra tudo quanto é lugar viajar e ele levava. E eu era a repórter. Eu tinha 9 anos. Eu me lembro, né, das gravações. Estamos aqui, sempre começava com estamos aqui, né? Estamos aqui na casa da tia Nena. Nós vamos entrevistá-la. Então começou dessa forma, numa brincadeira. E depois profissionalizou? Depois profissionalizei, sim. Eu tinha um sotaque, Karina, muito interior. E na época que eu iniciei no jornalismo, eu não podia ter esse sotaque. Hoje, os regionalismos são muito bem-vindos. Mas naquela época havia um padrão Globo que a gente tinha que seguir. Então eu passei por fono durante um ano para poder melhorar essa questão da dicção, da voz, do regionalismo e etc. Mas antes disso também eu fiz técnica vocal, eu tive uma banda, eu fui cantora, eu fiz um teatro. Aliás, eu fiz um filme, sabe com quem? Não. José Mujica Marins. Nem. Zé do Caixão. Fui fazer teatro com ele. Também fui modelo, desfilei e eu procurei ingressar sempre nessa área da arte, assim, do artístico e tudo que era comunicação, né, verbal, não verbal, porque era realmente a minha paixão e eu queria me especializar cada vez mais. Faculdade. A sua primeira faculdade já foi na área da comunicação? Não. Embora eu quisesse, eu fazia administração de empresas por apoio dos meus pais. A minha mãe, ela sempre me falava assim: você vai fazer algo que seja mais fácil você arrumar emprego. É assim que a gente é criado, né? Para arrumar um emprego.
E aí, eu mesmo querendo ir para a área da comunicação, não fui. Fui para a administração. Com 2 anos de curso, eu comecei... Eu não estava me sentindo bem, eu não estava feliz. Falei, não é isso que eu quero para minha vida. E na época, minha mãe pagava a faculdade para mim. E falar não quero mais, hein? Foi muito difícil. E quando ela soube que eu não queria, ela falou, então agora você vai pagar. Eu não dou mais um centavo. E aí, eu já trabalhava... Eu trabalho desde os 11 anos de idade. Primeiro emprego, onde foi? Ah, menina, meu primeiro emprego eu era uma secretária de dentista. Eu fazia amálgama. Sei, aquela obturação que tinha uma cor prata. Isso. Fazia saiu uma bolinha, né? É mercúrio, veja. E aí eu fazia aquilo para entregar para o dentista. Esse foi meu primeiro emprego, aos 11 anos. De 11 para 12. E fui trabalhar não porque eu era obrigada a trabalhar, não. Meus pais sempre, assim, a gente era simples, mas... Proveram o básico você tinha. Mas eu sempre quis ter minha independência desde muito cedo. E foi assim que eu comecei. Depois eu trabalhei no McDonald's. Eu fui atendente de lanchonete. Eu trabalhei em lojas no comércio de Ribeirão. Enfim, muitas coisas, até chegar no jornalismo. E você fez faculdade de jornalismo? Fiz. Depois eu fiz faculdade de jornalismo, assim que eu terminei não, né? Abandonei a administração. Esperei ainda uns 2 anos para poder, já que eu ia pagar minha faculdade, eu tinha que me preparar. Então, eu fui fazer a faculdade e quando eu estava no primeiro ano de faculdade, eu já fui convidada para ser apresentadora da TV Tati. E em 2003... eu fazia o 3º ano de jornalismo, eu fui participar de um concurso na Band do Gilberto Barros, Sabadaço. E aí era como um The Voice, né? A gente ia passando pelas eliminatórias, eu estava na categoria de apresentador de telejornal. E eu fui passando as fases e fui para a final. E eu ganhei esse concurso. E aí eu fui considerada ali dentro do concurso como a melhor apresentadora, né? E eu participei com concorrentes do Brasil inteiro. Quando ganho, na Band em São Paulo, Record em Ribeirão Preto me contrata. Então eu fui a primeira apresentadora de um telejornal noturno da Record em Ribeirão Preto. Não havia telejornal noturno. E começou com SP Interior. Depois passou para SP Record e depois não parei mais. Que delícia! Quando você pensa nesse mundo da comunicação, você nos telejornais... Óbvio que a habilidade que a gente está falando aí é a habilidade da comunicação, mas o que mais o profissional dessa área tem que ter, Rê? Tem que saber ouvir, antes de tudo. Que coisa, né? Ouvir. Ouvir. E eu, a primeira vez que eu te conheci falando que você gosta de ouvir histórias. E é por isso que você é uma excelente apresentadora. E é isso que faz a diferença, é saber ouvir, porque as pessoas, elas querem ser ouvidas. No jornalismo, quando eu vou relatar um fato, um evento, eu quero que o outro saiba que eu estou com ele. Principalmente em reportagens que envolvem a emoção. Eu tenho uma, assim, que eu guardo muito comigo, que foi uma reintegração de posse de uma área aqui em Ribeirão Preto. E um dia antes da reintegração, eu fui lá fazer uma reportagem com as famílias para saber para onde elas iam. E uma mulher, ela chorou tanto, assim... Eu fiquei tão tocada, porque ela chorava tanto, ela falava, eu não sei para onde eu vou. Ai, dá uma vontade de... Levar para casa, sei lá, preciso fazer alguma coisa, mas a gente não consegue fazer, né? Nem sempre. E aí no dia seguinte, no dia da reintegração mesmo, eu estava lá já às 5h30 da manhã, porque é o horário que a polícia começa e etc. A hora que essa mulher me viu, ela veio correndo e me abraçou. E ela falou assim, filha, para mim, eu só não tô tão mal porque ontem você esteve aqui e me ouviu. Então, eu vou guardar isso para sempre comigo. Eu fiz a diferença na vida dela, mesmo não podendo resolver o problema dela. Mas ela se sentiu amparada e amada. Então, isso faz muita diferença. Então, na comunicação, a gente precisa realmente saber ouvir. Ninguém imagina que uma característica ligada à comunicação, em especial para quem é um apresentador, para quem fala, que por trás disso a excelência da fala tem a ver com a escuta, né? Totalmente. Você tem uma frase na comunicação que diz: comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende. Então, para o outro entender o que eu falo,
eu também preciso estar atento ao que ele está me dizendo, senão eu realmente não consigo entender. Mas a escuta ativa é a chave de toda comunicação bem-sucedida. Principalmente, eu também dou muito treinamento em empresas de comunicação e liderança. E nas empresas que eu entro, é muito comum eu vou dizer que é 99% dos casos, a comunicação não flui porque alguém não sabe ouvir. Uhum. Aliás, a pessoa às vezes nem se ouve, não sabe nem o que ela está dizendo. Uhum. Então, quando ela tem essa habilidade da escuta, a comunicação flui. E aí é uma comunicação que gera resultados. Quando a gente pensa, né, na Renata apresentadora, as luzes, o holofote, as câmeras, sempre gosto de fazer essa pergunta. O que ninguém vê na profissão da jornalista que acontece? Ai, tanta coisa. Bom, primeiro eu vou falar sobre o apresentador, né? Eu tinha muitos desafios como apresentadora, porque muitas vezes eu vou falar não vou generalizar que todas as emissoras são assim, mas o que eu passei. Muitas vezes eu ia para a bancada sem ter o jornal completo na mão, escrito. Então eu me sentava, eu tinha as 3 primeiras reportagens, aconteceu demais. Eu não sabia se ia ter a 4ª, e se não tivesse, o que eu faria? E é ao vivo. Então eu ficava sempre ali assim, num frio na barriga, com medo de que nada fosse acontecer e que fosse dar alguma coisa errada, mas sempre dava certo. E ao mesmo tempo, de você depende o desfecho. Sim, exato. A necessidade de conviver bem com o frio na barriga, de uma forma saudável. Sim, exato. E a confiança na equipe como um todo, né? Principalmente a confiança na equipe. Então era uma equipe que eu realmente podia confiar e dava tudo certo. A gente terminava o jornal e quem estava assistindo não ia perceber. Não, nós é que estávamos ali e às vezes era uma coisa assim, enquanto entrava uma reportagem, era uma coisa assim, cadê a matéria, não sei na onde? Dentro do estúdio, que era tudo junto. Nossa, era uma loucura. Mas era um friozinho gostoso, assim. Hoje eu sinto falta. De desafio, né? Hoje eu sinto falta. Que faz com que você se mova, né? E saia da zona de conforto e se sinta cada vez mais desafiada. Muito bom. Hoje você apresenta ainda, Rê, algum jornal, algum telejornal? Telejornal não. Hoje eu não sou mais CLT, eu abri a minha empresa. Eu trabalho com comunicação. Eu tenho um programa que eu faço que se chama Auto Shopping, que é um programa de carros. Então, só sobre autos. E também faço trabalho como mestre de cerimônias, eu gravo muito vídeo para empresa, voz, rádio, tudo que envolve a comunicação hoje. Você falou do seu programa de autos, você tem alguma ligação, gosto, afinidade com carros ou é só negócio mesmo? Não, eu sou apaixonada por carro. Porque mulher e carro, em geral, quem gosta é homem, né? Eu gosto muito. Aliás, essa foi a pergunta que me fizeram quando me convidaram para ser apresentadora do programa. É? Você gosta de carros? Você falou, amo. Eu amo, mas eu amo mesmo. E é muito gostoso, assim, fazer esse programa também. Tudo que é imagem, comunicação, eu gosto, né, Cá? Agora, eu quero te trazer uma coisa que eu te falei de um desafio que eu tive na apresentação. O maior desafio que eu tive na minha carreira dentro da área da comunicação, enquanto repórter, eu ia entrar ao vivo. Era a cobertura de uma eleição aqui em Ribeirão Preto. Eu ia entrar ao vivo e eu descobri na noite anterior que eu tinha sido traída pelo meu marido. Essa eu não sabia, Rê. Pra mim, hoje eu falo muito tranquilamente sobre isso. Só que eu achei que eu não fosse conseguir. Porque estava muito fresco na minha cabeça e era uma traição, assim, com pessoas com alguém que eu conhecia. E foi muito difícil. Imagino, tô aqui pensando, né? O que é isso? Você se sentindo exposta nos maiores níveis. Sim. E chorando minutos antes, com o olho inchado, chorando minutos antes. E aí o que eu comecei a criar, que inclusive é algo que eu levo muito no meu treinamento de comunicação, quando a pessoa não consegue se posicionar, ou porque ela fica nervosa, ou tá ansiosa, ou algo do tipo. Eu criei um personagem. Então, não é a Renata. Eu criei, de fato, um personagem, me coloquei dentro desse personagem. Então, a hora que eu entrei, não era mais eu, era uma outra pessoa. E eu gosto de falar que eu criava ser Ana Paula Padrão, porque eu era muito assim, apaixonada por ela.
Então eu criava ser Ana Paula Padrão. Não, agora quem tá aqui é Ana Paula Padrão, não é Renata Carvalho. E fiz o programa todo muito tranquilamente. Terminou o programa, saiu o personagem, desabei no choro. Mas ninguém percebeu. Você usou 2 vezes a expressão ninguém percebeu, né? Naquele movimento do time em que as coisas ainda não estão todas elaboradas e nesse momento em que a Renata não precisa aparecer. Quem precisa aparecer mais do que a Renata é a informação. Exatamente. Né? Essa é a leitura que eu tô fazendo. Fala um pouco disso pra gente, assim, o que eu mostro e o que eu não mostro. O que aparece, o que não deve aparecer. Não aparece o meu medo, não aparece a minha ansiedade, não aparece que eu tô com medo de errar. Não porque eu não tenho, né? Não porque eu não tenho, eu tenho. Mas eu controlo. Eu controlo, é exatamente isso. O ao vivo é o mais desafiador, sempre, porque eu não sei o que vai acontecer ali, mas eu não mostro isso. Eu não mostro, por exemplo, na bancada, sabe aquela brincadeira de que, da cintura para cima você tá bem vestido, da cintura para baixo, como é que você tá? Falamos muito na pandemia, que era pijama, né, da cintura para baixo. Mas muitas vezes eu não estava vestida da cintura para baixo como eu estava da cintura para cima, de fato. Eu não estava, eu ia de chinelo muitas vezes. Saião, sabe, rasteirinha, eu sabia que eu não ia precisar ficar em pé, então isso não era mostrado também. Eu acho mais isso. Além da habilidade da fala e da escuta, que você trouxe de uma forma muito especial, que outras habilidades você considera que esse profissional que se dedica a trabalhar com comunicação, especial no jornalismo, precisa ter? Te ouvindo, eu ouvi um raciocínio rápido aqui. Nessa criatividade, essa sagacidade. Você não usou essas palavras, mas eu entendi isso. Que mais? Cara, é preciso você fazer muita leitura. É preciso ler muito e conhecer muito. Porque o jornalista, a maior parte deles é o generalista. Então você tem que saber falar de tudo e conduzir uma entrevista com quem quer que seja, de qualquer nível social. E para isso é importante muita leitura. Extremamente importante. Eu não sou especialista em economia, mas eu preciso me preparar para uma entrevista de economia ou qualquer outra matéria que seja. Então eu diria isso, essa é uma habilidade da leitura mesmo e de horas de leitura mesmo durante a semana. Não só do assunto que você está fazendo, mas qualquer livro, qualquer assunto, qualquer coisa, porque é isso também que vai te dar vocabulário. Porque não dá tempo de você saber com antecedência todo mundo que você vai falar. Então, não dá. Viver se preparando, acho que deve ser chave, né, Rê? Exatamente, é a preparação constante. E eu gosto muito também de ver documentários, eu sou apaixonada. Eu aprendo demais nos documentários e filmes assim que são baseados em histórias reais, eu também gosto muito. E é o que me dá bagagem para poder conversar em todos os níveis também. O que você considera que fez com que você tivesse um lugar de destaque na comunicação da nossa cidade? Paixão. Quando você é apaixonado por aquilo que você faz, os resultados, eles são naturais. A bênção corre atrás de você. Então eu sou muito apaixonada na área e por ser apaixonada na área eu sempre estudei demais. Eu queria melhorar minha voz, o timbre, a minha dicção, o meu intelecto, os meus gestuais, as minhas conexões. Eu sou apaixonada por fazer conexões, eu sou apaixonada por pessoas, por conhecer pessoas e isso tudo faz com que naturalmente eu ascenda. E qualquer pessoa que é apaixonada pelo que faz, eu acredito muito nessa força, nessa potência que a paixão te leva, né? Que é como se fosse um fogo que te empurra. E você naturalmente vai para o pódio. Eu vejo muito dessa forma. Amei a expressão acender, porque é assim que eu te vejo. Uma mulher acesa, né? Cheia de vida e energia. Conta pra gente um pouquinho, eu achei super diferente. O seu projeto de comunicação e liderança nas empresas. O que da comunicação, do jornalismo, você trouxe para o mundo dos negócios? Então, essa história começou da seguinte forma. Quando chegou um momento da minha vida, dentro do jornalismo, que eu comecei a sentir falta de alguma coisa e eu não sabia o que era. E eu comecei a fazer novos cursos, novas pós-graduações e comecei a fazer cursos, inclusive, que tinham psicologia. E eu fiquei apaixonada, assim, pela psicologia, né?
E dentro disso, desses treinamentos comportamentais, que eu via possibilidades de transformar pessoas, eu uni, então, aquilo que eu tinha aprendido dentro da comunicação com a transformação de pessoas e comecei a participar de grupos de networking para me posicionar dessa forma. E aí começaram a chegar as empresas. E a primeira empresa que eu peguei, eu me lembro muito bem que eu fui morrendo de medo. Eu achei que eu não fosse dar conta. Era novo, né? Era novo para mim. Assim como a primeira vez que eu sentei na bancada e fui apresentar, eu falei, meu Deus, eu vou desmaiar. E era assim também no treinamento. Eu morri de medo, mas eu não podia demonstrar o meu medo, né? E aí o que eu uni ali? Bom, primeira coisa, eu ouvia todos. Eu ouvia cada um. Eu faço muito trabalho assim, no individual dentro das empresas com os gestores, né? Então, é o momento de eu ouvir o que está acontecendo. E é muito interessante que um gestor falava algo, o liderado falava sobre o mesmo assunto, mas com visões completamente diferentes por falta de comunicação. Então, o meu trabalho era realmente unir essas conversas. Criar uma ponte, mas que sem deixá-los dependentes de mim. Então, é ensinar o que realmente funciona para que eles passassem a ter aquela comunicação que fluísse dentro da empresa. E foi assim, eu acho que mais uma vez escuta. Tudo é escuta, tudo é escuta. E o destravar no falar também, porque às vezes o que acontece? Eu quero falar algo ali para aquela pessoa, mas eu tenho medo. Como o outro vai pensar? O que ele vai agir? Como ele vai agir? O que ele vai pensar sobre mim? É muito medo. A gente precisa desmistificar essa questão do que o outro vai pensar. Na verdade, o outro não vai pensar nada. É você que está pensando o que o outro vai pensar. Então, eu levo muito isso também dentro das empresas. E esse trabalho de emprestar a sua voz e a sua imagem para as empresas, porque hoje a gente sabe, vídeos para a internet estão super em alta. Sim. E em muitos lugares, muitas empreendedoras, elas muitas vezes elas não querem aparecer, ou estrategicamente para o negócio é importante aliar o seu negócio à imagem de uma outra pessoa. Como se deu a sua entrada nesse universo também da comunicação? Pois é, eu estou tentando me lembrar quando, porque faz tanto tempo. Menina, quando foi? Olha, foi dentro da própria TV, quando eu tive uma possibilidade pela primeira vez de fazer um merchan na televisão. Eu já estava dentro da TV, foi na Record. E aí eu tive uma possibilidade de fazer um merchan. Só que eu era muito contra isso. Porque eu me pus, não, a jornalista não pode fazer merchan, porque senão, né, aquela coisa toda. E aí uma outra jornalista amiga minha falou assim, vai pagar as tuas contas, Renata? Vai fazer o merchan? E aí eu tirei aquela, sabe, preconceito, aquela roupa palavra, que já não te cabia mais. Já não me cabia mais. Então a primeira vez foi dessa forma, convidada por uma empresa que estava patrocinando um dos jornais dentro da TV. Uhum. E depois, naturalmente, eu comecei a ser chamada para fazer e aí fluiu. Quando a gente fala em comunicação, a gente sabe que tem o que a gente quer comunicar, deseja comunicar, se planeja para comunicar, e tem o que o outro entende da nossa comunicação. A gente sabe disso. Quando você pensa na comunicação da Renata, quais são os atributos da tua comunicação, na sua opinião? Eu vou falar a partir do que me falam, pode ser? Pode! Porque é mais fácil. Pode! Isso é comunicação. Isso é comunicação. Então as pessoas dizem que eu tenho uma boa dicção, que eu sou clara, que eu tenho objetividade e que eu tenho empatia. E sou persuasiva. Embora eu não acho muito. É sim. Mas as pessoas dizem que sim. Tanto que quando eu sento na frente de um cliente, porque eu ainda trabalho na área imobiliária, né? Nossa! Ainda tem essa. Quando eu sento na frente de um cliente e eu tô ali conversando com ele, do nada ele começa a contar a vida dele pra mim. Do nada. E é muito comum, eles olham pra mim e falam assim, nossa, por que eu tô contando isso pra você? Eu não sei por que eu tive vontade de contar isso pra você, mas eles contam, eles confiam demais em mim. Então, eu passo também essa confiança. Mas pela empatia e por saber ouvir. Tem a clareza, né? Tem tantos adjetivos, né? Acho que você tem uma comunicação clara, limpa, convidativa, tem a ver com a persuasão. Sim. Muito gostoso de ouvir. Você falou, gente, ela é uma mulher que também não cabe numa caixinha só, vocês já viram. Além de tudo, tem os movimentos relacionados
ao ramo, ao mercado imobiliário? Tenho. O mercado imobiliário entrou na minha vida faz cerca de 2 anos. Eu fui apoiar num treinamento comportamental e lá eu conheci uma das pessoas que é do mercado imobiliário que me convidou, falou, você tem muito jeito para fazer mercado imobiliário. Eu não tinha pensado nisso, mas eu aceitei a proposta de conhecer. Deixa eu ver como é que é. E eu achei interessante. Eu iniciei mais como uma curiosidade para eu entender, só que eu me apaixonei também pelo mercado, pelo fato de conhecer pessoas. Então é muita gente. E sabe uma coisa muito interessante? É que quando eu chego para o cliente, ele olha para mim e fala assim, te conheço de algum lugar. E aí lembra que é da TV. Então isso para mim é porta aberta. Abre também. Portas. Total. E parece que a confiança até aumenta. Então isso para mim está sendo muito bacana, desafiador, é um mercado desafiador, mas também muito promissor. Vamos pensar nas pessoas que estão nos assistindo, que têm muita vontade de se desenvolver na comunicação. Seja para trabalhar em telejornal, para qualquer vertente. Qual é o caminho, na sua opinião? Você já deu várias dicas. Você falou da fono, que muitas vezes vai precisar. Você falou da importância do dedicar-se ao conhecimento em tempo integral. Né? Você já trouxe, né, abrir mão da própria vergonha. É aquela menina lá que pegava a caixa de som do papai e ia para frente do portão. Mas para alguém que quer desenvolver carreira nessa área, de se desenvolver do ponto de vista da comunicação, qual é o caminho, Rê, na sua opinião? Bom, além de tudo isso que eu já trouxe, é importante você ter um plano de ação. E eu gosto muito de trabalhar com plano de ação, justamente porque é onde você coloca as suas metas. E eu gosto de separar as metas em metas pequenas e metas maiores. Então por exemplo, vamos supor que a meta maior é ser um apresentador de telejornal. Tá lá na meta grande. Então eu pego 3 metas pequenas que vão me levar para essa meta maior. Então, quais são essas metas pequenas? Sei lá, fazer faculdade de jornalismo, entrar fazer aula com fono. A outra meta talvez seria praticar a leitura. Aí, a partir dessas metas, 3 ações embaixo de cada pequena meta para você agir. Bom, eu tenho um mapa, então eu sei para onde eu vou. Outra coisa extremamente muito importante, ter mentores. E não necessariamente você precisa pagar um mentor. Eu tinha a Ana Paula Padrão como uma mentora minha. Eu não pagava ela, nem me conhece. Mas eu seguia eu seguia até a dicção dela, eu prestava atenção, eu gravava, na época não tinha internet quando eu comecei assim, então eu gravava num gravadorzinho. A gravadorzinha. Aqueles pequenininhos da fitinha assim, sei, né? Como é. Eu gravava ela, a voz, aí eu transcrevia todo o texto e eu falava por cima, seguindo a mesma pontuação dela, da mesma forma como ela falava, nas pausas e tudo mais. E assim eu comecei a me fazer. Então, é a dedicação, ter os mentores que são os seus exemplos, é aquela pessoa que você quer se tornar. E é isso, o segredo é esse. Dedicar-se. E eu acho que você falou uma outra palavra que você não trouxe agora, que tem muito a ver com tudo que você é e desenvolve. Paixão, né? Paixão. Paixão move montanhas. Paixão é uma delícia. E você só vai conseguir se você estiver apaixonado pelo que você faz e por quem você é. Isso é importante também. Autoestima na profissão, independente do que seja. Só que uma coisa muito interessante, as pessoas que têm vergonha de se comunicar, elas não têm autoestima. Sabe que eu trabalho também com misses. E as meninas que a gente treina são misses de todos os lugares. Elas vêm para cá porque nós temos uma equipe aqui em Ribeirão Preto. São lindas, mas elas têm medo de se comunicar. E quando a gente percebe, é falta de autoestima. Eu não confio em mim. Nem sou tão boa assim. Mas eu tenho um monte de mais, um monte de si, um monte de porém. E a autoestima precisa vir em primeiro lugar também, porque você é uma voz no mundo. Independente do que aconteça, de onde você veio para onde você vai. E eu acredito muito que cada um de nós tem uma mensagem única para passar para o outro.
E você foi dedicada para passar uma mensagem para uma pessoa que só vai poder ouvir de você. Então, se você esconde a tua voz, não comunica, essa pessoa vai embora sem ouvir o que ela tinha que ter ouvido. E você vai embora sem comunicar o que você devia ter comunicado. Então, isso é extremamente importante, que as pessoas sejam quem elas são e trabalhe a autoestima para poder ser quem é. Ela só falou aqui, agora, a essência do programa Cá Entre Nós. Eu acredito nisso. Acredito piamente nisso, que as pessoas, elas têm algo intenso a comunicar, que tem a ver com a tua história de vida, que só ela pode comunicar, Exato. que a partir do exemplo dela, do que ela fez, das superações, dos desafios, ela se conecta com outras pessoas, isso é só ela, e o meu papel é só dar lugar para que essas pessoas possam aqui trazer essa essência e colocar isso para fora. Amei a tua resposta, amei. Por isso que estamos conectadas. Exatamente, essa também é um aspecto. E para finalizar, queria que você falasse um pouco, quando você olha para a tua história, para a tua trajetória, você considera que você está escrevendo uma história de quê? Uma história de superação e construção, para dar espaço para outras mulheres que passaram pelo que eu passei e saberem que elas são capazes. O meu divórcio foi o maior desafio. Eu fui no fundo do poço, eu fiquei sem nada. E ter me superado com relação a isso faz com que eu me conecte ainda mais com as mulheres e mostrar realmente para elas que tudo é possível quando você tem apoio, mas você também tem que querer levantar. Escolha as pessoas que estarão com você. Faça a tua parte. E Deus também vai fazer a dele. Deus já faz, né, na verdade, o tempo todo. A gente tem que estar nessa conexão divina, porque é a minha base hoje também. E estar conectado com pessoas incríveis. Como você, por exemplo. Ai, que delícia! Que presente. Presente pra mim. Te conhecer, né? Eu acho que foi um reencontro. Tenho uma impressão que eu já te conheço. Também. Né? A gente compartilha valores. Sim. Né? A gente tem ideais muito comuns, né? E a gente vai se ver, a gente vai se falar. Nossa história já se cruzou, já se conectou. Sim. E agora a gente tem um monte de coisa para fazer. Já estou imaginando aqui projetos na área da comunicação. Eba, adoro. Tem um monte de coisa, né? Lá no trabalho, na empresa, tem um monte de coisa que a gente pode fazer junto para que a nossa energia continue vibrando na mesma intensidade. Assim será. Está dito. Gostoso. Obrigada. Obrigada por dar valor ao meu projeto. Obrigada por tornar nosso o meu projeto. Cá entre nós. Cá entre nós. Mas é sensacional. Eu quero te agradecer também pelo convite. Você sabe que a primeira vez que eu ouvi falar no Cá Entre Nós, eu estava fazendo academia no PJ. Tinha um banner enorme lá na parede. Cá Entre Nós. Quero saber que programa é esse. Aí foi quando eu comecei a descobrir, né? E sempre admirei demais. Você traz pessoas incríveis aqui, com histórias incríveis. E todas as pessoas têm histórias incríveis. Sei. A gente só tem que olhar pro incrível, né? Porque às vezes as pessoas acham que não tenho nenhuma. Tem. Todos nós temos. Parabéns também por dar voz a todas essas pessoas. Esse é o nosso papel, né? Ouvir em primeiro lugar. Exatamente. E depois dar lugar. Sim. E eu quero agradecer a você sempre, sempre. Agradeço a você que torna o nosso programa real. Você que se conecta com a gente da alma e que dá valor a histórias que têm valor. Obrigada por estar aí e eu já te espero no próximo programa Cá Entre Nós. Também vai estar incrível porque a gente só convida pessoas com histórias inspiradoras. Um beijo no seu coração e até o próximo Cá Entre Nós.